Beleza, estamos gravando. Então, vamos lá. Então, eu vou voltar para deixar registrado. A primeira dúvida que foi em relação a uma questão para assinalar a alternativa incorreta, né? Então, a gente tem várias opções aqui. A calosotomia pode gerar conflitos de decisões entre os dois hemisférios cerebrais, e isso aqui é correto, né? Porque a gente viu que o corpo caloso é a estrutura que contém a maior parte das conexões entre os dois hemisférios, e como eles dividem um pouco a função, de algumas características de uma coisa em um lado, outras características do outro, pode haver conflito de decisão, né? Principalmente imediatamente após a calosotomia. No córtex temporal encontram-se múltiplas funções, entre elas importante parte da linguagem, isso é verdade, a gente viu nas aulas. A linguagem é a função processada pelos dois hemisférios cerebrais, isso é verdade, porque a linguagem ela tem a parte mais estrutural, cognitiva, que é lateralizada à esquerda, que inclusive tem as áreas Wernicke e Broca, né? Mas ela também tem um conteúdo cognitivo, o conteúdo emocional, que é a expressão de tonalidade de voz, né? De rapidez, a expressão emocional mesmo da linguagem, aquela a gente chama de, me ajuda, gente, de... Prosódia? Colorido emocional? Ah, sim. Colorido emocional, o que você falou antes? Prosódia? Prosódia, obrigada, Maria Clara, é a prosódia, tá? Então, prosódia lateralizada ao lado direito, então usa os dois hemisférios, tá bom? Uhum. Uma lesão ampla de um córtex associativo parietal pode não levar a síndrome da negligência lateral, é verdade, porque a gente tem que ambos os hemisférios cuidam. Gente, e essa lateralização à esquerda, à direita, isso aí, de novo, isso funciona para 97% da população. Uma parte da população não tem essa, ou inverte, ou é diferente disso, então pode ser diferente do que a gente está falando. A gente está falando padrão populacional. E é claro, padrão populacional que a gente tem como retorno dos estudos que são possíveis de ser feitos. Nem sempre, são estudos mais complexos. Geralmente você não tem um número gigante de pessoas para fazer. Então, é claro que isso pode ser, na realidade, pode funcionar diferente para um ou outro indivíduo, né? Isso aí é o que o pessoal apresenta como populacional, tá bom? Aí já teve gente que perguntou para mim, eventualmente, eu não sei se isso apareceu nas videoaulas, eu não lembro, mas perguntou para mim se canhoto invertia tudo, né? Porque como inverte o comando motor dominante, digamos assim, né? A gente teria uma inversão do resto das funções. Não necessariamente, tá bom? Então, na verdade, o que acontece é que 95% dos canhotos vão ter essa lateralização como o resto da população, então linguagem à esquerda, por exemplo, de novo, estrutura da linguagem à esquerda, Wernicke e Broca, mas um pouquinho mais dos canhotos saem desse padrão, tá? Então, ao invés de ser 3%, sobe para 5% dos canhotos saindo desse padrão de lateralização, tá bom? Então, não, canhoto não inverte tudo, não. Bom, então, sobre a negligência lateral, a gente tem que ambos os hemisférios dividem função ao cuidar da atenção ao ambiente do lado direito, mas apenas o hemisfério esquerdo cuida da... Desculpa, ambos os hemisférios dividem função ao cuidar da atenção direcionada à esquerda, mas apenas o hemisfério esquerdo cuida da atenção ao lado direito. Então, quando você tem lesão no hemisfério direito, o esquerdo consegue suprir essa necessidade de atenção ao lado esquerdo do ambiente do corpo. Mas quando você tem lesão no hemisfério esquerdo, o direito não consegue suprir essa necessidade, então você tem negligência lateralizada em relação ao lado direito do ambiente e do corpo, tá? As afasias podem estar associadas a lesões frontais, temporais ou parietais superiores. Na verdade, as afasias, elas ficam associadas a lesões frontais e temporais. As afasias, geralmente, elas têm relação com o Wernicke e Broca mesmo, né? Então, frontal, Broca, temporal, Wernicke. Afasia de Broca, afasia de Wernicke, ou afasia de expressão, afasia de compreensão, né?
E também tem a afasia de condução, que é na comunicação entre Verne e Broca pelo fascículo arqueado. São os 3 tipos clássicos de afasia. Então, tudo isso fica mais restrito a temporal, mesmo temporal superior e frontal, posterior. Parietal, como a gente viu para síndrome na negligência, está mais relacionado mesmo com localização, com posicionamento, então não seria prejudicado, né? Não prejudicaria a linguagem, uma lesão. Principalmente se a gente pensar em parietal superior. Se a gente pensar em Verne, que está lá numa triangulação entre temporal superior, de repente parietal inferior, mas aqui a gente está falando de parietal superior, então não afetaria, tá? Então a opção incorreta seria a E mesmo, tá bom? Cris, eu vou só continuar a minha dúvida. Claro. Uma outra questão que estava perguntando. Eu vou transmitir, peraí, para ficar mais fácil de mostrar. Essa última questão aqui, a gente colocou essa daqui porque a gente, né, eu lembro do vídeo de você falando sobre a compreensão, erro de compreensão, mas a fala arrastada eu achei que estava ligado somente com a área de Broca, e que não tivesse, tipo, se a pessoa tivesse uma lesão só na área de Verne, que ela só não entenderia, mas falaria. Normal. Lesões na área de Verne que resultam em fala arrastada com erros de compreensão da linguagem ouvida. Alternativa incorreta. Deixa eu ver. O fascículo arqueado permite a função integrada da compreensão e elaboração da linguagem, e o corpo caloso permite que a mesma seja enriquecida com entonações apropriadas de voz. Ok. As sensações de tato nos lábios e uma boa audição são importantes para a correta emissão da linguagem falada. Uma pessoa com calosotomia pode ter dificuldade de nomear objetos que estão no seu campo visual direito, o que não ocorreria se estivessem no seu campo visual esquerdo. Ok. Tá errado, né? Essa aí tá errada. Se o objeto está no campo visual direito, quer dizer que aquela informação é enviada ao hemisfério esquerdo. Então, quando o objeto aparece no campo visual direito, é quando ela consegue nomear tranquilamente. Quando a informação vai para o campo visual esquerdo, que é enviada para o hemisfério direito, aí ela vai ter dificuldade de nomear. Então, essa está errada. O hemisfério direito cuida de aspectos afetivos da fala, enquanto o esquerdo cuida de sintaxe e gramática. Está certo também. Então, na verdade, está absolutamente errada a penúltima, e a que vocês assinalaram, eu entendo a confusão. Eu vou até reformular essa questão, de repente anular para vocês aí essa resposta, ou dar um meio certo. Eu não daria certo inteiro, porque essa parte aqui está correta, né? Está obviamente incorreta, entendeu? Tá. A penúltima, tá? Então, a penúltima está absolutamente incorreta. Não, tudo. Na verdade foi assim, a gente bateu o olho nessa daqui e a gente falou, não, é essa. Vamos marcar. E a gente a gente leu mais por cima as outras, mas aí acabou que ninguém reparou que essa aqui estava realmente muito incorreta. Trocada, né? Mas aí, e outra coisa que eu queria também falar é que a semana passada eu tinha falado para você sobre a questão de não estar mostrando qual é a correta quando a gente erra. Ah, tá. Porque... então, eu não sei como consertar. É porque ele tinha que mostrar correto para vocês mudarem ainda quando a prova está aberta, não é isso? Não, na verdade... Ele não mostra nem depois. Não, na verdade, quando a gente vai fazer a revisão, ele só mostra que você errou, mas não mostra qual é a alternativa certa, entendeu? Tá, então calma. Deixa eu... É porque eu acho que essa prova aqui tem aquele mecanismo de você tentar fazer outra vez, não tem? Tem. Então, eu acho que é por isso que não aparece a correta, porque senão ficaria muito fácil, né? A pessoa erra, depois vai lá, tenta de novo e acerta tudo. Não sei também. É verdade, você tem razão. Ela não pode aparecer a correta enquanto você está fazendo a prova, mas quando a prova termina, ela tem que aparecer. Ela não está aparecendo? Não tá. Então, deixa eu fazer a anotação aqui.
Então, eu tenho que corrigir a questão. Qual que é a questão? É a questão número 5 para mim, para o meu grupo, sobre a linguagem, assinale alternativa. Quem que respondeu a prova? Fui eu, Maria Júlia. Maria Júlia. Tá bom. E corrigir a questão 5 e ver a prova. Não aparece. Tá. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo usar o refazer, responder as questões novamente que dá errado ou não? Eu nunca cheguei a tentar, porque a gente sempre, tipo, não ficou, tipo, tirando uma nota muito baixa, então a gente acabou deixando. Entendi. Então eu não sei se está funcionando. Alguém tentou, gente, de quem está presente aqui? Tá. Eu vou tentar corrigir esse problema de vocês não conseguirem ver a resolução depois da prova. Isso está acontecendo em todas as provas? A do meu grupo também. Inclusive, a gente também errou essa questão da Maria Júlia. Pelo mesmo motivo. Mas uma vez que eu corrijo a questão, ele faz a recorreção para todo mundo, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Aí, então eu vou corrigir, pelo menos depois da prova fechar, vocês vão conseguir ver a resposta correta, porque não faz sentido vocês não verem, tá? Eu queria que vocês conseguissem refazer para chegar na resposta máxima para todas, mas de qualquer forma, eu não consegui chegar nessa fórmula de prova ainda, infelizmente. Vou consultar os universitários para ver se eu consigo, ver se eu acho alguém que consegue me ajudar nisso. E eu já vou te atender, tá, Maria Clara? A Thaís está falando que tentou fazer uma vez e não conseguiu refazer, eu acho. Tá bom. Eu não sei o que acontece. Na verdade, é uma tentativa, primeira vez que eu tento fazer isso no ensino remoto, então não sei exatamente onde eu estou errando no processo. Eu vou procurar a ajuda do pessoal técnico da universidade. Tudo bem, obrigada, viu, Cris? Imagina. E eu queria só fazer uma sugestão para vocês sobre esse tipo de abordagem. A gente viu que essa estava correta, então a gente meio que a gente achou que essa estava incorreta, então a gente nem prestou muita atenção no resto. A intenção dessa avaliação, ela vale tão pouco, né, na nota, porque vocês pensam, são 10 avaliações, se não me engano, e essas 10 avaliações vão ser uma parte pequena de uma média de várias outras coisas que vocês farão, que a gente conversou sobre isso no início, né? Então, porque é para vocês poderem errar tranquilamente, mas é para vocês usarem para estudar. Então, as opções que aparecem, eu sugiro que, durante a realização da prova, o grupo pare para ler cada uma e conversar se é isso mesmo, cada uma, para usar a prova como um método de estudo, tá bom? A intenção dessa prova é exatamente isso, é vocês usarem para discutir, para surgirem dúvidas, tá? Então, não só pela nota, a nota é só uma consequência de um estudo que eu pedi que vocês fizessem, tá? Alguém levantou a mão e abaixou. Quem que queria? Fala, Maria Clara. Professora, meu grupo também ficou com dúvida. A gente acabou acertando, mas a gente teve dúvida nessa também. Aí, se a Maria Júlia até pudesse deixar, no caso dessa, que é correta, no caso é incorreta, mas é a resposta correta. A alternativa correta, que seria aí a penúltima, né? Isso. Ela só está incorreta porque, no caso, mesmo se tivesse no outro campo visual, também teria dificuldade no meu objeto, no caso. Não. Qual é a explicação, então? Você poderia falar de novo? Posso explicar sim. Então, pode parar de projetar, Maria Júlia, por favor, que eu vou projetar a tela aqui agora. Vamos lá. Letícia, faz um favor para mim, levanta a mão para ficar registrado que você está com dúvida, até para a gente não esquecer de você depois, tá? Ótimo, Cris. Obrigada. Vamos lá.
Ok. Então, a ideia... Vamos ver como é que eu vou explicar isso para vocês. Se vocês retomarem da fisiologia da visão, né? A gente teria... Se a gente visse os dois olhos de cima, né? A gente tem a via visual. Então, passa aqui pelo quiasma óptico, né? Nossa Senhora. Aí leva para o tálamo e do tálamo encaminha para o occipital. Certo? Então, a retina, o que a gente tem? Se vocês se lembrarem aí comigo, o que cai, o que vem do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, do campo visual, ele vai ser recebido dos dois lados direitos das retinas, então é a nasal do olho esquerdo e temporal do olho direito, e isso é conduzido tudo para o hemisfério esquerdo, certo? Então, acaba que a gente tem o campo visual esquerdo conduzido para o hemisfério direito, e do outro lado a gente tem o campo visual direito conduzido para o hemisfério esquerdo. Certo? Agora, isso não faz diferença, a gente vê tudo de forma integrada, porque a gente tem um corpo caloso funcionando aí. Então, as informações, elas são trocadas entre os dois hemisférios e a gente consegue usar essa informação de forma integrada com tudo que a gente faz no nosso sistema nervoso, tá bom? Mas quando a gente não tem corpo caloso, então, quando a gente corta essa conexão aqui, a gente não tem como fazer essa integração das informações. Então, o que cai no campo visual direito fica no hemisfério esquerdo, e o que cai no campo visual esquerdo fica no hemisfério direito. Agora, veja bem, isso funciona se você estiver tomando como padrão o olhar para um ponto central no seu campo visual. Então, os olhos estão direcionando aí o olhar para esse campo central. Se um objeto cai aqui no campo visual esquerdo, e aí os dois olhos desviam o olhar para cá, esquece essa informação, porque a gente vai cair na fóvea, e isso vai ser acabar. Isso pode ser, os olhos se moverem, pode mudar a posição desse objeto em relação ao seu olhar, né? Então, se eu mover os olhos para cá, isso aqui passa a ser o meu centro do campo visual, para cá vai ser direita, para cá vai ser esquerda, entendeu? Então, a gente está falando de um objeto que caiu no campo visual direito e lá ficou. Então, os experimentos nessa área, eles projetam uma imagem ou uma palavra que aparece e some, e a pessoa é obrigada a ficar olhando um ponto central. Então, ela vai aparecer e sumir aqui, ou aparecer e sumir aqui, e ela não vai poder desviar o olhar para ver aquela palavra em outro lugar do campo visual dela, tá? Então, é óbvio que uma pessoa, no dia a dia dela, vai desviar o olhar e vai poder usar as palavras mais normalmente. Isso aqui são experimentos em ambiente controlado. Começa aí, tá bom? Então, vamos lá. Se o objeto cai no campo visual direito, ele é enviado para o hemisfério esquerdo. E a gente sabe que lá no hemisfério esquerdo, a gente tem as áreas de Wernicke-Broca. Então, se essa informação, ela chega aqui, a gente consegue usar a linguagem. Então, vamos dizer que caia lá no campo visual. Então, a pessoa está olhando numa tela. Então, o indivíduo que está passando pela experimentação está olhando numa tela que tem uma linha média e tem um ponto aqui onde ela tem que ficar focando aquilo. E aí, no lado direito, apareceu a palavra piano. No lado esquerdo, apareceu a palavra, sei lá, telefone.
certo? Então, o que acontece? A palavra piano, essa informação é levada para o hemisfério esquerdo dela. Ela fala, a palavra era piano, tá bom? Porque foi para um hemisfério que sabe falar, entre aspas. Agora, a palavra telefone caiu no hemisfério direito. E agora? Porque ela estava na área esquerda do campo visual, foi conduzida aqui para o hemisfério direito. Telefone, ela talvez não consiga nomear. Tem, sim, um vocabulário rudimentar, digamos assim, armazenado no hemisfério direito, mas é mais difícil você encontrar as palavras. Então, ela talvez não consiga usar, né, falar telefone. Mas ela consegue, os experimentos que o pessoal realizou, pensa o seguinte, o próprio hemisfério direito também comanda o uso da mão esquerda. E o comando para a mão esquerda não é afetado pela calosotomia. Então, se você pensar num... Se eu estivesse vendo um corte pelo sistema nervoso, né? Então, o que eu tenho aqui é que a calosotomia iria afetar essa estrutura aqui dorsal, tá bom? E a via de comando motor, ela passa por aqui, desce pelo tronco encefálico e vai lá para fazer o comando do movimento. Mesma coisa seria para o outro lado. Então, ela não é afetada pela calosotomia, tá bom? Então, se a gente volta aqui, o seu hemisfério direito viu a palavra telefone, não sabe dizer telefone, porque a linguagem não está lateralizada para aquele lado, mas tem o conceito de telefone. Então, ele pode comandar a mão a desenhar o que ele viu, apesar de você não conseguir expressar isso. E a mão vai desenhar, digamos, um telefone. Então, como eu sou velha, eu vou fazer aquele telefone bem antigo, certo? Então, a mão esquerda consegue, o cérebro direito consegue se expressar pela mão esquerda. E ele faz isso indicando que foi vista a palavra telefone. Isso foi feito nos experimentos, tem em vídeo, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo que eu passei para vocês, mas tem vídeo mostrando exatamente isso, o cara desenhando um telefone com a mão, e aí olhando, direcionando o olhar para o desenho que ele fez, e falou, é um telefone. Entendeu? Então, os dois hemisférios estão trabalhando de maneira separada, estão recebendo informação de forma separada, e cada um conseguindo fazer o seu controle. Se os caras dessem o lápis na mão direita do indivíduo, ele não ia conseguir desenhar um telefone, ele provavelmente ia desenhar um piano, né? Então, veja bem, cada hemisfério está fazendo a sua parte aí no caso, tá bom? E, de novo, por que as pessoas com calosotomia também conseguem, digamos, fazer essa avaliação com a mão? Então, a pessoa não está enxergando agora, é um outro esquema, ela não enxerga, porque tem uma tela, mas ela segura os objetos com a mão. Se segurar com a mão esquerda está também enviando a informação sensorial para o hemisfério direito, certo? Então, deixa eu mudar aqui. Mas a informação sensorial da mão esquerda vai também para o hemisfério direito. É outro giro, né? A informação sensorial é no giro pós-central. A informação motora é no giro pré-central. As vias na medula espinhal passam por lugares um pouco diferentes, mas, de novo, a informação sensorial da mão não é afetada pela calosotomia, certo? Então, ela consegue levar uma informação da mão esquerda para o hemisfério direito. Ela não vai conseguir dar nome para aquilo. Se ela passar esse mesmo objeto para a mão direita, aí ela consegue dar nome para aquele objeto. Tá bom?
Entendi agora perfeitamente, professora. Eu Muito fui melhor. fazendo essa explicação e mostrando para vocês aqui. Eu não esqueci de mudar a tela, tá? É, Então, essa parte da mão não viu o desenho, não, mas antes deu para entender. Muito, muito bem. Muito obrigada. tá bom, ótimo. Vou parar a apresentação aqui e passar a palavra para o pessoal da fila de mãos. A fila de mãos, Natália primeiro. Pode falar, Natália. A minha dúvida, ela não é das questões, ela é mais uma curiosidade que eu tive assistindo a aula. Se o pessoal quiser fazer as perguntas da prova antes, eu não me importo. Tem alguém com pergunta específica da prova? Letícia e Maria Júlia? A minha também não é da prova, não. Não, a minha é sobre o que você estava falando agora também. Tá, então vamos pela ordem. Pode falar, Natália. Quando você estava falando sobre córtex pré-frontal, que fala sobre ele ser. Você até comentou que ele seria tipo um freio racional pra gente. Veio na minha cabeça, assim, pensando se isso teria alguma relação quando a pessoa tem aquele espectro autista, se isso daí teria alguma modificação nela, alguma coisa assim, porque eu não sei muito sobre autismo, eu tinha curiosidade sobre isso, aliás. Então, no autismo, sim, a gente tem várias alterações em diversas regiões do encéfalo. É meio um problema bem distribuído, digamos assim. Então, tem coisa mostrada, alterações mostradas no cerebelo, tem alterações mostradas na amígdala, no complexo amidaloide, que é um dos próximos assuntos que vai aparecer aí para a gente, de controle das emoções. Tem alterações no pré-frontal também, tá? Então, é uma desordem do neurodesenvolvimento, então ela não é uma coisa que afeta uma área específica isolada do encéfalo. Ela acaba afetando sociabilidade, acaba afetando a capacidade de controle, né, de controle emocional, digamos assim, de restrição de comportamento, ou ela acaba afetando a parte de interesse restritivo da pessoa. Então, assim, afeta várias funções, por isso que é uma síndrome que tem tanta variação de apresentação, né? Então, é uma doença muito complexa, digamos assim, mas ela é uma consequência de um desenvolvimento alterado, alguma coisa alterada neuroquimicamente e às vezes anatomicamente também no desenvolvimento. Ainda muito pesquisada, aliás, muita pesquisa em torno disso, a gente faz inclusive no laboratório, né? E, de novo, tem alterações das mais diversas, desde neuroquímicas até morfológica, passando por espinha dendrítica, na configuração dendrítica, na número e tamanho de estruturas cerebrais, então pode ter bastante coisa envolvida, mas sim, pré-frontal também está alterado no autismo, tá bom? Entendi, professora, obrigada. Beleza. Letícia, pode falar. Professor, então, teve uma hora que você estava falando sobre, acho que era o córtex, o que faz de reconhecimento, de organização, qual que é? É o parietal. Temporal? Eu acho que eu não sei, acho que é o temporal mesmo. É o De temporal. reconhecimento. Isso, reconhecimento e organização é temporal. Organização. Tá. E aí teve uma hora lá na aula que você falou sobre reconhecimento de si mesmo, das suas ações e tal. E aí eu fiquei pensando, porque existem transtornos psicológicos que a pessoa ela tem um fenômeno que chama dissociação. Não sei se você já ouviu falar disso. Que é um fenômeno que a pessoa ela meio que se enxerga, né? Ela sai do corpo e se enxerga fazendo suas ações e ela não se vê dentro do corpo, né? Ela não se reconhece. E aí eu queria, na hora que você falou isso, eu pensei, caramba, será que tem alguma coisa a ver, né? Aí eu queria saber se tem ou não. Não sei. Não, tudo bem. Não sei responder isso. Pode ter, mas eu não tenho ideia, desculpa. Não, Teria que tudo bem. estudar para saber. Tudo bem, sem problemas. Mas é interessantíssima a sua pergunta. Eu achei interessante também porque eu conheço pessoas que têm dissociação, porque é um fenômeno meio que da depressão, né? Da depressão, da ansiedade, transtorno de pânico. E tem uma amiga minha que ela tem recorrente, assim, sabe? E é muito ruim. Ela fala que é uma situação, assim, que ela passa uns perrengues. E na hora que você falou assim, eu falei, caraca, será que tem alguma coisa a ver?
Mas tá bom, então. Vamos estudar, Letícia. Manda isso. E se você achar alguma coisa, você me fala. Falo sim. Vai, Maria Júlia. Ô, Cris, as minhas perguntas é mais de uma, na verdade, é sobre o que você estava falando agora, que você estava apresentando. Tipo, esse negócio da pessoa ver o que tá quando aparece no hemisfério esquerdo, ela consegue ver, mas ela só consegue, por exemplo, desenhar e não falar. Isso é só porque ela tem a lesão no corpo caloso. Isso. Porque, tipo assim, mesmo que a informação tenha sido no hemisfério esquerdo, ela conseguiria falar porque o corpo caloso faz a conexão. É isso. É, exatamente. O conceito aqui é o seguinte: esse negócio de falar que a gente divide tarefas, que cada área é responsável por uma coisa, ele funciona quando você pensa em lesão, quando você pensa num sistema nervoso que está com alguma coisa não funcionando. O nosso sistema nervoso normal, ele tem comunicação entre todas as áreas. Então, tudo que a gente faz é feito de maneira integrada. Então, isso é uma coisa didática que é resultado de estudos de pacientes com lesões, tá bom? Mas, na nossa função, no dia a dia, o que chega no hemisfério de esquerda ou direito é levado, é conduzido para outros hemisférios, a informação é trocada e isso é processado de maneira integral, tá bom? Tá. Então, assim, uma pessoa que tem lesão no corpo caloso, ela só consegue falar aquilo que ela vê no hemisfério direito? Ou não pode generalizar? Não pode generalizar de novo, porque às vezes a função é bilateralizada, não tem essa separação de um lado faz essas isso, outro lado. exceções, né, também. Tem as questões individuais, e tem que pensar quando veio essa lesão, porque, por exemplo, estudos de indivíduos que têm a gênese de corpo caloso, então, pessoas que nascem e por uma desordem do desenvolvimento acabam não produzindo o próprio corpo caloso. Elas não passam pelo mesmo perrengue, porque o sistema nervoso delas foi formado na ausência do corpo caloso, tá entendendo? Entendi. Então, elas conseguem se adaptar. Elas adaptam. Não é só o corpo caloso que comunica os dois hemisférios, existem outras estruturas que comunicam os dois hemisférios, uma mais anterior e uma mais posterior, e essas estruturas podem suprir, então o sistema nervoso se adapta ao fato de que aquelas são as regiões de comunicação, então outras conexões se formam e essas pessoas conseguem executar funções de forma integrada também, tá bom? Entendi. Agora, minha última dúvida, que eu fiquei pensando, eu acho que não tem nada a ver, mas assim, falando sobre a área de Broca, uma pessoa que é muda pode ter relação com lesões na área de Broca, porque ela não consegue emitir a fala direito, ou é só algo relacionado a cordas vocais? Não, depende da fonte, né? Então, ela tem uma perda de função. Agora, da onde veio isso, não sei. Pode ser relação com corda vocal, pode ser relação com não conseguir fazer comando motor para essa área. Pode ter várias origens. Entendi, eu não sei. Então, pode acontecer. Como que é, eu não sei, honestamente. Entendi. Falando. É porque eu tive essa dúvida, na verdade, enquanto eu estava assistindo o vídeo, porque eu achei esse assunto maravilhoso, Cris, fiquei maravilhada. Queria sair falando sobre isso para todo mundo, porque é uma coisa muito legal quando a gente consegue, tipo, colocar no nosso dia a dia e entender, tipo, como está funcionando a cabeça. Eu fico maravilhada. E aí eu fiquei pensando nisso, porque eu achava na minha cabeça que a pessoa muda era só, tipo, algum problema na corda vocal. Eu nunca tinha parado para pensar que poderia ter outras, tipo, raízes, assim, né? Aí eu então, que nem a gente fala, né? A perda de função, do que a função depende. Então, a função depende de um correto comando motor para as regiões que são usadas na fala, que não é só a corda vocal, todo o aparato superior ali, respiratório também, né? E depende da estrutura que executa. Então, a gente tem os músculos associados, tem as pregas vocais especificamente, tem toda a via neuromotora relacionada ao controle da fala e tem também a via de execução da fala. Então, assim, eu acredito que o mudo típico, entre aspas, seja uma pessoa com um problema mais periférico do que central.
Porque geralmente você vê uma dificuldade de até fazer barulhos, mas isso agora eu tô viajando, eu não sei, honestamente eu não sei, teria que estudar sobre isso. Entendi. Não, tudo bem. Obrigada, viu? Tá bom. Eu que agradeço, gente, adoro quando vocês vêm com comentários e discussões. Pode falar, Isabela. É uma dúvida da prova, professora. Pode falar. Posso apresentar a questão? Pode. Tá bom. Só um momento. Ah, tá. Então, olha só, essa questão fala que um indivíduo que passa por uma secção completa do corpo caloso, então de novo, a lateralização de linguagem, tá bom? Pode apresentar a síndrome do cérebro partido. Como apresentado, caso apresentado ao objeto abaixo na sua mão esquerda, então veja bem, se ele está segurando com a mão esquerda, para que lado do sistema nervoso aquela informação está sendo enviada? Direita. Hemisfério direito, certo? E o hemisfério direito tem uma linguagem específica? Não, ele tem uma linguagem rudimentar e conceitos. Então, isso aí é um brinquedo específico que chama cubo mágico. Então, o nome cubo mágico, com certeza, não estaria lateralizado à direita. Ficaria no dicionário mental que é lateralizado à esquerda desse indivíduo, se ele estivesse dentro daquela população maior, né, de 90 e tantos % da população. Então, cubo mágico, entre essas opções aí, seria a palavra que mais dificilmente ele conseguiria emitir, mesmo que ele reconhecesse aquele objeto como um cubo mágico, entendeu? Então, por isso que cubo mágico seria a alternativa a se assinalar aí. Ele poderia tentar falar, é quadrado, é duro, é um brinquedo, é colorido, ele poderia até conseguir dificilmente emitir esse tipo de conceito, mas o nome do brinquedo é mais difícil. Entendeu? Ah, entendi, sim. Ok, obrigada, professora, só isso. Tá bom, beleza. Vamos lá, Letícia, pode falar. Olha, novamente, com outra questão que não tem nada a ver com nada. Tá ótimo, vamos lá. As minhas dúvidas nunca têm a ver com nada, a gente nunca sabe responder, mas tudo bem. Quando você falou das funções dos hemisférios, né? Eu pensei em pessoas ambidestras, né? Porque as pessoas ambidestras, elas têm esse jeito de usar as duas mãos. Eu sou uma pessoa ambidestra. Eu, por exemplo, escrevo com a direita, mas eu não consigo comer com a mão direita, eu só consigo comer com a mão esquerda. E existem coisas que eu faço com uma mão e faço com a outra, e coisas que, assim, eu não consigo fazer com as duas, enfim, é uma loucura, né? Até eu, às vezes, me incomodo um pouco. E aí eu queria saber como que as pessoas ambidestras têm isso no cérebro, entendeu? Qual que é o hemisfério que cuida disso? Não tenho ideia. Então, veja bem. Olha, Cris, não vou vir mais para a aula, tá bom? Mas eu acredito que vai funcionar mais ou menos como funciona para os canhotos. De repente, um pouco mais de variabilidade na distribuição de funções. Mas não necessariamente, porque uma coisa pode acontecer independente da outra. O fato de você ter a linguagem lateralizada para a esquerda não vai mudar o fato de que você vai controlar a sua mão direita com o hemisfério esquerdo. Está entendendo? Então, assim, isso é uma questão de distribuição de formação de função ao longo do desenvolvimento. Então, eu acredito que os ambidestros vão ter, sim, uma variabilidade um pouco maior que a população destra, né? Mas que não vai sair muito diferente do que é para o canhoto, entendeu? Agora, a questão de definir ambidestro também é complicada, Letícia. Eu sou ambidestra. Se você for pensar na definição da palavra. Mas o que quer dizer ambidestro? Eu escrevo com as duas. Mentira, eu escrevo com a mão esquerda e com o braço direito, para você ter uma ideia. Então, assim, na lousa eu vou com a direita, no caderno eu vou com a esquerda, entendeu? E eu não escrevo no caderno com a direita e eu evito a lousa com a esquerda, você tá entendendo? Então, assim, eu, na verdade, não sou um ambidestro no sentido da palavra, que eu faço tudo com os dois lados do corpo. Não sou. Eu também não. Mas, assim, tem coisas que eu não consigo fazer com a mão direita. Assim, eu não consigo usar o garfo, por exemplo, com a mão direita.
Ou com a esquerda. Eu não sei, às vezes até eu me confundo. Mas assim, o jeito que as pessoas comem normalmente, eu não consigo comer. Eu fico com aquela asa aberta de pessoas canhotas, sabe? Coisas mais manuais que eu faço, assim, eu faço com a esquerda, entende? Mas o meu, eu sou muito mais destra do que canhota, mas eu faço coisas com a esquerda muito mais manuais, entendeu? Eu entendo você, porque eu sou assim também. Então, eu chuto uma bola com a perna direita, por exemplo. Se eu vou jogar vôlei, eu bato com a direita. Mas na hora de desenhar, de comer, é com a esquerda. Então, assim, mesmo assim, a gente vê uma lateralização, você tá entendendo? Mas isso vem da infância, assim, que a gente vai construindo da infância ou nada a ver? Eu acredito, isso é genético. Uhum. Isso tem genética envolvida, tá bom? Ah, pode ser, porque meu avô é canhoto. Isso tem genética envolvida, sim. Não é uma questão de você... Senão, sabe aquelas coisas bem antiquadas que o pessoal falava que ser canhoto era errado, e aí amarrava a mão da criança para ela aprender a escrever com a direita? Meu avô, Cris, ele amarravam a mão dele, tanto que ele escreve com a mão direita e com a esquerda, mas com a mão direita ele escreve assim, quase destroncando o pulso dele, porque ele teve que aprender, entendeu? Na marra. Então, se não fosse genético, ele não teria sofrido, você tá entendendo? Então, isso tem origem genética. Agora, com certeza, é uma coisa que envolve múltiplos genes, porque existem os destros, absolutamente destros, os absolutamente canhotos e gente que nem a gente, entendeu? Que fica no meio termo. Então, eu acho que algo sobre isso também. Seria interessante. Ó, a Maria Virgínia está falando, a minha irmã é ambidestra, porque quando ela era criança, ela trincou o pulso e aí teve que aprender com a mão esquerda. Então, existe a adaptação? Gente, tudo, tá? Eu duvido que você vai ter uma coisa... vai ter coisa que é puramente genética, vai. Mas, assim, a maioria das funções absoluta, ela é determinação genética com interferência do ambiente. Principalmente se a gente fala de sistema nervoso. Maria Clara está com a mão levantada, pode falar. O que eu vou falar não tem nada a ver com isso, professora. Manda lá. Eu queria perguntar, também não tem muito a ver com a matéria, não é nenhuma dúvida. Mas é que não tem aquela doença do Benjamin Button? Leucodistrofia, se eu não me engano. Eu queria saber se nesse caso é o córtex, se é o frontal, que é prejudicado. Porque você falou em questão de amadurecimento, de impulsividade, que isso com o tempo... as conexões são formadas de forma mais resistente e tal. E que você, até hoje sente essa diferença nas suas ações. Como que será que é esse pré-frontal nessa doença? Porque a pessoa fica cada vez mais infantil, não é? Aí eu não sei se é só aparência, se também é ação. Eu tenho ideia também, Maria Clara. Eu fiquei... Na hora que você falou, eu lembrei desse filme. E foi muito aleatório, assim. Acho que só vi uma vez. Eu acho que vocês têm que me ajudar nessas e falar, professora, eu pensei em leucodistrofia. Como é uma coisa muito específica, e eu imaginei que a senhora não ia saber responder, eu já dei uma buscadinha. Eu achei isso. Próxima aula já chego assim. Então, Cris, eu tinha essa pergunta, já pesquisei a respeito. Não, e principalmente agora que vocês devem ter notado que o volume de estudo vai reduzir muito. Isso é legal porque os assuntos são tão interessantes e traz tanta margem para a gente fazer esse tipo de discussão, que talvez sobre um pouquinho de tempo para vocês darem realmente uma xeretada e trazer coisa para todo mundo aqui, inclusive para mim, vou adorar. Ô, professora, e o filme, você viu? Acabei não vendo, eu estava terminando... Não viu, professora. Eu estava terminando o seriado, ontem eu terminei o Originals. Então tá bom. Vou olhar, tá na minha lista, tá lá no meu WhatsApp anotado, no meu grupo comigo mesmo. Eu também tenho esse grupo comigo mesmo. Ai. O que mais, gente? Bom, então, para a alegria nossa, eu acho, essa segunda metade do curso, ela é toda mais nesse estilo, tá? Então, são funções mais complexas,
cujo conhecimento vem principalmente da análise de alguns experimentos em animais e também de algumas avaliações de indivíduos com alterações, né, com doenças associadas. É claro que vai ter uma parte ou outra que vai ser um pouquinho mais, volta a ser um pouquinho mais pesada. Por exemplo, a aula de sono, ela é mais pesada no sentido circuital, mais complexa, digamos assim, mas não deixa de ser assuntos interessantíssimos e que vão, de novo, direcionam nossa cabeça um pouquinho mais para o lado interessante das neurociências do que o lado cognitivo especificamente, tá? Então, eu espero que vocês curtam essa segunda metade do curso e que vocês continuem vindo, porque é gostoso demais essa discussão, né? Ela abre um pouco as nossas dúvidas. Às vezes você está assistindo a gravação da aula e surge uma dúvida, você não estava aqui para perguntar, para comentar, para conversar. Tá bom? Tem alguém do grupo Beleza, que Cris. está desfalcado aí? Tem um grupo que está com 3 pessoas, aparentemente. Tem alguém desse grupo aqui? Ou 2 pessoas? 3 ou 2 pessoas? Tá bom. Então, é porque quando esse grupo aparecer, eu vou perguntar se eles querem redistribuir. Mas o restante está com pelo menos 4 pessoas, não é isso? Sim. Tá bom. Maria, antes da gente sair, fala da sua ideia, amiga. Ah, tá. Ô, professora, será que depois que você finalizar a aula, eu, Letícia e Thaís, tem mais alguém no nosso grupo? Não. Acho A que gente podia conversar com você rapidinho? Pode, claro. Beleza. Gente, temos mais dúvidas ou podemos fechar por aqui hoje? pode encerrar, Cris. Ok, então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou fechar a gravação. Essa aula eu vou lançar lá. A aula passada não tinha... A gente chegou a gravar, nem sei se a gente ficou falando de filme, aí falar, nem nada a ver, cara. Nossa, a gente brisou muito sem ser na última, na outra aula também. A gente viajou pra caramba, assim. Então tá, gente, obrigado. Vamos fechar. As meninas que querem conversar comigo podem ficar, tá bom? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.